Fala galera do Meteoro Brasil, aqui é Pedro Zambarda, sou colaborador, autor aqui da coluna Meteoro Repórter. Hoje a gente vai receber um dos jornalistas mais prestigiados do país, autor de uma coluna noticiosa no Platô Brasil. Eu acompanhei inclusive os bastidores da saída dele lá do portal Metrópolis, trabalhou também no Globo, trabalhou nos principais veículos de comunicação no Brasil e ele agora está se tornando youtuber. Guilherme Amado é o novo autor do Amado Mundo, um canal que estreou na última semana, trazendo uma entrevista com Gilberto Gil, com grandes nomes, e provavelmente eu vou ter cometido algum erro aqui nessa introdução, porque eu estou fazendo completamente de improviso, mas eu estou trazendo aí as informações, e eu quero trazer aí o Guilherme para ele explicar essa nova fase dele. Afinal de contas, Guilherme Amado deixou de ser jornalista, Guilherme Amado tornou-se youtuber. Vamos de vinheta e a gente vai para essa conversa, vamos lá. Guilherme Amado, diretamente de Lisboa. Tudo bem, meu querido? Obrigado por ter topado aqui uma entrevista conosco no Meteoro Repórter. Como é que você está, meu cara? Fala, Pedro, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem Tudo com bom, você, querido? com toda a comunidade do Meteoro? Ah, não, você não cometeu erro nenhum na tua introdução, tudo que você falou é isso mesmo, e ainda fechou com a pergunta, não cravou que eu deixei de ser jornalista, aí nesse caso você teria errado. Exatamente. Guilherme, por que você criou o Amado Mundo? Foi uma necessidade? Foi uma vontade? Você tem essas participações bem frequentes, né? A gente é um pouco parecido aí na carreira. Eu não tenho uma coluna tão noticiosa quanto a sua, mas a gente é aquela coisa, você é meio híbrido. Escreve, apresenta vídeo, porque a gente às vezes é melhor falar também as informações que nós temos do que simplesmente botar no papel e publicar em sites, em blogs. Da onde que surgiu a ideia do canal? Cara, assim, eu amo o YouTube, eu amo esse ecossistema, assim, e eu tenho uma agonia de alguns anos de tentar conversar com as pessoas que não prestam mais atenção no jornalismo, nos formatos tradicionais, né? Uhum. E quando eu comecei a fazer as participações no ICL, há 3 anos, eu me choquei como que é grande a quantidade de gente que consome jornalismo fora dos formatos padrão, né? Então, pessoas que não leem o jornal impresso, não acessam os sites, não assistem ao Jornal Nacional, não ouvem rádio, mas essas pessoas consomem muito, muito jornalismo aqui no YouTube, nas redes sociais, e é jornalismo da mesma maneira, assim, e eu vinha me encantando, né, com esses formatos ano após ano e me sentindo muito provocado de criar junto com essa YouTubersfera, né? Uhum. Eu tenho uma trajetória de que sempre gostei de fazer muita coisa diferente, né? Uhum. Os próprios formatos de coluna foi uma coisa que eu faço coluna há 11 anos. Uhum. Nesses 11 anos eu tentei subverter o negócio muito, fazer de maneiras muito diferentes, e me divirto criando isso e, pô, agora estou fazendo isso Uhum. no YouTube, no audiovisual. Uhum. Você falou coluna há 11 anos, foi quando você saiu da coluna do Lauro Jardim, né? Eu acompanho um pouco o teu trabalho. Eu tô contando 11 anos, o tempo que eu trabalhei com o Lauro, né? Eu trabalhei 5 Ah, anos com o legal. Lauro, e fui subeditor dele durante 5 anos, e há 6 eu tenho a coluna minha, né? Primeiro na Época, na revista Época, depois no Uhum. Metrópolis, e agora no Platô. E a ideia é manter a coluna do mesmo jeito, com foco em texto, né? Reportagens, análises, furo. A coluna continua lá no Platô normalmente. Eu Uhum. tive que sair do ICL, hoje gravei inclusive minha despedida, porque tava com Ah. muita coisa, tá Uhum. assim, conciliar, cara, o canal estreou com 8 programas, então assim, Uhum. eu só estou, só estou em Uhum. 3, mas eu supervisiono tudo, eu participo da criação de muita coisa, né, e tentar fazer o canal como negócio dar certo mesmo. Um deles é o Matinal, né? Tá com ele na tela aqui, é você e a Beatriz Bula, né?
Isso. É um programa. Qual horário? É 9 da 8 da manhã? manhã. 8 da manhã. 8 da Legal. manhã, 8 da manhã. Isso também foi uma coisa que tava se chocando com os horários do ICL, porque eu entrava no ICL de Uhum. manhã, Sim. entrava nessa faixa de 8 às 9, geralmente, e aí eu Uhum. tinha pedido para mudar depois das 9, mas não tava dando, não tava encaixando. O matinal entra no ar às 8. A gente a gente começou fazendo um programa curto, programa de 30, 40 minutos. Uhum. Vamos ampliando à medida que a gente for vendo necessidade. E a Mas qual é a necessidade veio, ideia? né? A Que o necessidade YouTube está é vindo. essa. É isso. E qual a ideia, assim, do matinal e do canal como um todo? Cara, e isso eu acho que tem muita inspiração no formato do Meteoro e de outros Uhum. canais aqui do YouTube. A gente tentar levar a informação para as pessoas de uma maneira que não estrague a vida, o dia da pessoa, né? Então, Uhum. assim, você pode levar a informação, deixar a pessoa bem informada, sem que a pessoa se deprima, sem que a pessoa fique com ódio da humanidade, né? Uhum. Eu pego uns exemplos assim para explicar o que eu estou dizendo. Uhum. Cara, caiu um avião, morreram 200 pessoas. Você não precisa ficar mostrando a mãe que tá deixando os 3 filhos Sim. órfãos. Cara, já é uma merda suficiente para você não precisar ficar repisando isso, entendeu? Ou vamos pegar aqui a própria coisa da polarização. Uhum. E isso é uma coisa que eu falo muito nos últimos anos. O Uhum. ódio entre petistas e bolsonaristas, quanto mais a gente alimentar esse ódio, mais a gente vai estar ajudando o bolsonarismo. Isso não é você fazer discurso de terceira via e nem você Uhum. querer negar as diferenças. Pelo contrário, tem diferença, tem que reconhecer as diferenças, mas você não precisa pregar uma lógica de que um tem que matar o outro. Até porque, se alguém propõe essa ideia, alguém na esquerda propõe essa ideia, está se igualando a quem propõe do lado de lá a morte de quem pensa diferente. Né? Então dá para você polarizar ideia, dá para você E polarizar no no limite, né, debate. essa polarização exacerbada, né, culmina no 8 de janeiro, né, numa tentativa de golpe, Culmina né? no 8 de janeiro, exatamente. Culmina no 8 de janeiro. Essa polarização, esse ódio exacerbado, só ajuda quem quer jogar o país para fora da democracia. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. O Amado Mundo vai servir de uma certa forma, porque você falou que hoje foi o último programa no ICL. Ele vai ser um pouco a plataforma de vídeos da sua coluna no Platô? Vai ter Cara, uma. a gente tem uma sincronia com o Platô, Uhum. até mais do Amado Mundo para o Platô do que do Platô para Amado Mundo. Então, assim, eu publico versões de texto das entrevistas que a gente faz no Amado Mundo, mas a gente acaba comentando muita coisa nos dois lugares, né? Hoje, por exemplo, a gente comentou a reportagem da Luciana Lima, que trabalha no Platô, não é da minha coluna, a gente comentou no matinal de hoje. Vários temas que eu levo na coluna, eu converso também no Platô, eu converso também no Uhum. Amado Mundo. Então essa sincronia existe muito forte, né? O Platô faz parte de um grupo de mídia com uma mentalidade muito moderna, que Uhum. eu acho que poucos grupos de mídia têm, que eu brinco que é uma coisa mais horizontal do Uhum. que verticalizada, né? Então é o grupo que comprou as revistas da Editora 3, né, as Isto És, tudo está refundando essas revistas todas para trazer mais qualidade editorial e tal. Tem o Brasil Journal, que é um site muito lido na Faria Lima. Sim. Tem o Platô, e tem uma parceria que o conteúdo do Platô sai no Estado de Minas, sai no Correio Brasiliense, sai nos jornais do Diários Associados. Só essa mentalidade já mostra como que dá pra gente fazer muita coisa com o Amado Mundo também. Então, conteúdo que eu tô fazendo no Amado Mundo tem saído no Estado de Minas, tem saído no Platô, tem saído na Isto É, no site da Isto É. Uhum. E isso, cara, na minha visão, é o futuro, né? Porque o consumidor de notícia, o espectador, ele não consome a notícia em caixinhas, né? Não. Ele não. E as redes sociais mostram isso. Então, a pessoa que se informa pela sua própria timeline, ela tá ali na timeline dela, e na timeline dela vão aparecer coisas desse mosaico enorme que é o ecossistema de informação hoje, né?
Uhum. E deixa eu te fazer uma questão, porque é legal essa sua ideia de linguagem, mas você também, Guilherme, você fez reportagens pauleiras, né? A crise do Silvio Almeida, a gente viu a questão do Márcio Smelling. A gente pode esperar no Amado Mundo reportagens desse calibre também? Cara, você diz no Amado Mundo? Em Com vídeos. certeza, com certeza. Não tem, não tem fronteira ali para o que a gente pode fazer Uhum, no audiovisual no YouTube. uhum, Eu, sempre que eu puder, eu vou fazer essa sinergia, né? Da gente pautar os temas nos dois. O platô é sempre mais em texto, o Amado Mundo mais em vídeo, uhum, mas eu acho que vai ter sempre sinergia. Esse veio da investigação é uma marca minha, é uma coisa que eu amo, uhum, continuo sendo jornalista investigativo. Semana que vem vou estar lá no congresso da Abrage em São Paulo, falando inclusive da investigação do Silvio Almeida. uhum. Então, cara, não tem como eu conceber um projeto jornalístico que não tenha em algum momento de investigação, com certeza. Uhum. E você esteve num evento das redes cordiais com o Meteoro, e aí eu te pergunto, com tanta coisa você tocando, e a biografia da Gal Costa? O que a gente pode esperar, Rapaz, bicho? rapaz, não me pergunta disso. Não, mas olha, foi muito. Quando eu topei, eu falei, cara, vou fazer a biografia da Gal. Eu sabia que eu precisaria de um prazo muito, muito elástico para fazer um troço do qual eu me orgulhasse, né? Porque biografia eu nunca tinha feito uma, né? Tô fazendo pela primeira vez, comecei. A primeira biografia a primeira biografia na qual eu trabalho é essa da Gal, mas eu sabia que era uma coisa muito trabalhosa, muito, e é muito trabalhoso mesmo e de uma responsabilidade, eu acho, se duvidar, até maior do que um livro reportagem, Uhum, porque você está contando a vida de uma pessoa, né? Um livro reportagem como Sem Máscara, que eu publiquei sobre o governo Bolsonaro na pandemia, você uhum, reconstitui episódios em que sempre vão haver versões múltiplas, várias pessoas envolvidas. A biografia não, a biografia é a vida da pessoa. Eu vou colocar no papel o que foi, eu vou colocar uma versão do que foi a vida da Gal, né? A partir dos pontos de vista mais diversos que eu consegui trazer. O meu acordo com a Companhia das Letras é que eu entrego em 2027 só. Ah, tá. Eu já fiz até agora 22 entrevistas, entre elas o do Gilberto Gil, que eu entrevistei Uhum, pela primeira vez no ano passado para a biografia. Já comecei entrevistas com Caetano Veloso também, já fiz uma primeira rodada. uhum. Entrevistei amigos pessoais, familiares da Gal, muita gente anônima que as pessoas não conhecem, mas que viveram do lado dela episódios centrais. E, cara, tô assim. Eu tô apaixonado pela personagem, mas quem Uhum. trabalha com biografia, diz que chega uma hora que você começa a odiar. Porque aquilo ali começa a ficar tão pesado na tua vida. Eu Eu acho que eu tô escutei longe alguma disso. coisa desse tipo do. O Fernando Moraes teve problema com o Paulo Coelho, né? Eu acho que tem sempre um negócio assim, você fica muito no personagem, aí chega uma hora que você. E se ele estiver vivo, pior ainda, você ainda tá em vantagem que a Gal já se foi, né? Então você tá lidando mais com memórias, né? Mas eu acho que assim, tudo tem prós e contras, né? O personagem vivo ele pode discordar. Agora, isso pode ser um risco de certa maneira, né, pro biógrafo, Uhum. como foi no caso do Fernando. Mas o personagem morto ele não tem o direito de discordar por ele não estar vivo. E isso é É, horrível, porque o biógrafo pode errar, é. né, com muito mais facilidade. Então, certamente, eu sei que, pelo que eu me lembro, o Paulo contribuiu muito com o livro, deu muitas Contribuiu. entrevistas para o Fernando. Aliás, eu acho o Mago maravilhoso, acho a biografia maravilhosa. Eu li, eu estava entrando na faculdade. Cara, adoraria. Quanta pergunta eu faria pra Gal? Quanta pergunta eu tenho assim que eu penso assim, cara, isso aqui não adianta, isso só ela vai saber. Só ela saberia, né? Às vezes eu entrevisto uma pessoa, a pessoa vira e fala um episódio que só ela e a Gal viveram. Aí eu fico assim, falo, cara, como que eu vou botar isso aqui na biografia? Assim, sabe? Aí Uhum. algumas vezes se salva, porque você conversa com pessoas muito próximas dela e as pessoas falam assim: não, realmente,
isso aí que esse cara, essa moça aí estão falando, isso aí aconteceu mesmo. Aí, beleza. Agora, quando não tem nem isso, eu fico muito dividido. São dilemas aí que eu vou ter que descobrir como equacionar. Sem dúvida. Legal que você trouxe o Gil já na estreia do canal, que traz um personagem de peso, ao mesmo tempo que você está alimentando o livro. Você falou que tem muita gente que se informa só pelo YouTube. Você acha importante mais jornalistas fazerem essa movimentação de irem para a plataforma audiovisual? Porque a gente ficou muito tempo assim se ressentindo, né, da crise do jornalismo, dos problemas do nosso modelo de negócios. A gente tem que ir mais para onde a galera está assistindo e consumindo conteúdos. O que você pensa sobre isso? Cara, com certeza. Eu até publiquei um artigo no Observatório da Imprensa na sexta passada. Convido o pessoal a ler, tá lá no site do Observatório da Imprensa, falando exatamente isso. Sabe aquela coisa, o artista tem que ir até onde o povo Uhum. está? Eu acho que é um Uhum. pouco isso, né? Eu tenho colegas, cara, maravilhosos, maravilhosos, que trabalham em jornais impressos, que são cada vez menos lidos. E Uhum. não tem não tem prazer, né? Não gostam mesmo. Uhum. Esse aí. Não tem prazer de ir para a rede social, de buscar Uhum. esse contato com o leitor. Eu acho isso, cara, um erro, porque o, no, na rede social, apesar da selvageria dela, é onde você consegue ter contato com as pessoas, você consegue ouvir, você consegue escutar, você consegue conversar, sabe? Uhum. Esse movimento meio de vir pro YouTube, de lançar um canal aqui, lançar o Amado Mundo aqui, tem tudo a ver com isso. E, cara, como é maneira a comunidade, né, Sim, no YouTube, como as pessoas são legais, assim. sim. Eu tô adorando. A gente já tem uma comunidade ali que a gente interage muito, principalmente no matinal, porque o programa é ao vivo, mas também nos comentários dos programas gravados. Uhum. E, cara, é um barato. Eu tô adorando. Já tinha essa experiência um pouco com a comunidade do ICL e agora tô tendo com o pessoal que se inscreveu e tá consumindo o conteúdo do Amado Mundo. Aqui no Meteoro, por exemplo, eu tenho uma experiência muito boa, assim, do tipo, a Sofia e a Ana me darem uma liberdade de trazer também as minhas fontes, assim, as entrevistas que eu faço e eu consigo trazer para cá. E é uma coisa bem interessante, né? Porque é um público, às vezes, que aquele produtor de conteúdo do YouTube, às vezes, lê esses jornais meio distante, né, Guilherme? A gente tem a oportunidade de trazer, às vezes, até mais bastidores do que está escrito ali, né? Trazer um pouco das nossas experiências, das nossas vivências. Não é todo mundo que, às vezes, consegue. Sei lá, o Gilberto Gil deve ter uma agenda maluca. Você conseguir entrevistar ele agora com essas 500 turnês aí de encerramento, é importante, assim, para o público do YouTube ter contato com uma informação de primeira linha, né? Porque é o que você está falando, você faz a sua coluna com informações exclusivas, essa exclusividade o pessoal fala, não, é porque só o Guilherme consegue. Não, quando a gente vai atrás da informação bruta, né? E aí é bom É, o cara da internet ter acesso sem ser fonte de terceiros, né? exato. Eu acho que assim, essa confluência, né, do jornalista que veio de uma trajetória como a que eu vi, de redação grande, de mídia grande, né, mídia comercial, com o jornalista que começou, às vezes muitos começaram com o seu canal, com o próprio canal, começaram de uma maneira independente, começaram pequenos. Eu acho que isso é muito saudável. E eu me orgulho muito de ser um dos poucos jornalistas que consegue fazer esses dois lados, né? De conseguir fazer essa mistura. E eu eu gosto da ideia de que cada vez mais pessoas façam essa mistura, né? Tanto de uma mão para a outra, tanto de um lado para um quanto de um para o outro, né? Eu acho que a gente acabar com essas caixinhas de Uhum. isso aqui é uma mídia de um jeito, isso aqui é uma mídia de outro jeito. Cara, é tudo produção de conteúdo. Você tem Uhum. coisas de altíssima qualidade dos dois lados, você tem porcaria dos dois lados, né? Sim, E falar em dois lados já é uma coisa anacrônica, antiga pra cacete, porque sim. não existe isso, né? Não. Eu conheço muita gente que
lê o site da Folha de São Paulo, que lê o jornal, ainda eu conheço cada vez menos, mas que lê o site, que lê as notícias no site da Folha e consome muito conteúdo no YouTube, consome Cazé TV, consome Meteoro, consome CL, consome My News, consome o Canal Meio. Conheço muita gente. Então, cara, quanto menos essas barreiras, esses muros que não existem, eles caírem de verdade, melhor, né? Uhum. Deixa eu te falar, o Redes Cordiais, eu lembro nas redes quando você lançou, qual que é a ideia da iniciativa? O Meteoro orgulhosamente fez parte, a gente fez uma visita Sim. aí ao YouTube. Como é que surgiu um pouco dessa ideia? Conta um pouquinho pra gente. Cara, essa minha vinda para o YouTube tem muito a ver com Redes Cordiais. O Redes Cordiais é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos. Eu cofundei ele com a Clara Beck, a jornalista, há 7 anos, em 2018. Exatamente 7 anos, foi no dia 7 de julho. Fazemos 7 anos daqui a 3 dias. Está gravando hoje, dia 4. E a ideia do Redes é a gente construir um digital mais saudável. E desde o início a gente começou a trabalhar muito com criadores de conteúdo, com influenciadores digitais, porque a gente entendeu que os influenciadores, os criadores, eles são um canhão de possibilidade de difusão de boas práticas para um novo digital muito grande. A gente é uma ONG de educação midiática, quer dizer, de projetos de educação para as mídias, para a gente Letramento saber midiático, dá pra dizer? letramento midiático, alfabetização midiática, né, educação midiática, educação digital, né, dá para a gente chamar de vários termos, mas todos se referem à mesma coisa, é você aprender a lidar com as mídias. E isso, ao contrário do que muita gente pensa, precisa ser ensinado, precisa ser aprendido de uma maneira estrutural, tanto que o novo ensino médio tem educação midiática como um conteúdo obrigatório. Então, as escolas de ensino médio no Brasil hoje são obrigadas a ensinar educação midiática. Que no passado, a educação midiática era você aprender o que era notícia, o que era opinião, o que é fato. Hoje em dia é isso também, mas é você saber que você tem responsabilidade quando você produz conteúdo nas redes sociais, você saber qual é o limite da crítica para aquilo não virar discurso de ódio, você saber quais são os cuidados que você tem que ter para não espalhar desinformação, você não cair em fake news. Então é um conjunto de habilidades muito maior do que no passado, justamente porque agora as pessoas também são produtoras de conteúdo, né? Antigamente a pessoa consumia mídia, hoje em dia todo mundo na internet, quem tem um grupo de WhatsApp. Desculpe eu dar essa notícia aqui, quem não acha que é um criador de conteúdo, mas você é um criador de conteúdo. Se você tem um grupo de WhatsApp, nesse grupo você comenta alguma coisa, você é um influenciador digital. Você pode não ser o Felipe Neto, você pode não ser o Whindersson Nunes, mas você tem uma influência perante aquele grupo. E várias pesquisas mostram, Pedro, que às vezes nano-influenciadores têm perante a sua comunidade uma influência maior do que grandes influenciadores. Então, às vezes, um cara que tem 1.500, 2.000, 5.000 seguidores, para aqueles seguidores ali, dependendo do caso, ele talvez tenha uma influência maior, ele seja mais importante a opinião e o que ele faz do que um Felipe Neto, uma Anitta, uma Xuxa. Sim. Ele tem muito mais influência e aquela coisa, as pessoas estão cada vez mais, como tem uma oferta muito massiva de conteúdos, né, Guilherme? O cara que é mais focado ali na determinado assunto, ele ganha mais credibilidade, né? E aí precisa ter um letramento de fato, né? Porque a gente viu nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, teve gente ali que foi indiciada porque estava no grupo do Zap propagando golpe, né? Sim, exatamente. E isso denota falta de educação midiática, em alguns casos, né? Agora também, só para fazer um parênteses aqui, com ou sem educação midiática, não isenta a pessoa de responsabilidade, porque todo mundo é maior de 18 anos e dono do seu nariz, né? Mas certamente muitas pessoas ali talvez não tivessem o alcance, o que de novo não acho que isenta elas de responsabilidade, não tivessem o alcance de saber a gravidade do que elas estavam fazendo, né? Guilherme, nem tá na pauta, eu queria te ouvir sobre esse assunto, assim, que foi um assunto assim que eu divergi aqui dos colegas, né? O Meteoro tem um público mais à esquerda. Muita gente comemorou a queda do artigo 19 do Marco Civil da Internet,
agora querendo responsabilizar as redes. Eu acho isso, francamente, assim, um remendo meio mal feito do judiciário, porque eu acho que o que precisava era de uma regulação de Big Techs, né? Não mudar o marco civil. Como é que você viu essa questão? Cara, eu acho que a gente vai ter que ver na prática o que vai acontecer com essa decisão do STF, né? Uhum, Eu sou a favor da regulação, mas, como você também acabou de dizer que mas eu entendo exatamente a sua preocupação. E acho que pode ter ali aberto algumas janelas perigosas, né? Não está uhum, claro como é que vai funcionar, por exemplo, a coisa da notificação, né? Todo mundo que notificar a rede vai lá e vai ter que preventivamente tirar aquele conteúdo. Esse juízo de valor por parte da rede sobre o que é algo nocivo, um discurso de ódio, ele às vezes é subjetivo. A uhum, decisão judicial, de certa maneira, eu acho que ela balizava um pouco a coisa, porque não que ela fosse sempre certa. Inclusive, várias vezes há censura judicial feita por juízes. Mas, pelo menos, era algo que se prendia a critérios muito objetivos, que são critérios desenhados e discutidos legislativamente, que são os uhum, códigos, né, a Constituição, enfim. Eu temo um pouco o que vai acontecer com essa subjetividade toda que uhum. foi deixada para as redes sociais decidirem. Exatamente. Que é aquela coisa, normalmente dizem que a esquerda não defende a liberdade de expressão, mas aí eu tô preocupado com a liberdade de expressão. A gente pode pegar o mesmo critério para tirar crimes contra menores de idade, para tirar manifestações pró-Palestina das redes, você muda, molda o negócio para tirar o que você quiser no fundo, né? Guilherme, Exato. estamos chegando aqui já no finalzinho da entrevista e você falou de uma grade no Amado Mundo. Quais são os próximos passos? Tem alguém que você Boa. pode adiantar que vai entrar no canal e ainda não entrou? Você vê que você tem um programa de Cara, tech, a Beatriz está com você no matinal, você está em 3 programas, como é que vai funcionar? eu tô em 3 programas. O Matinal, o meu programa de entrevista, que é o Papo Amado, e o Lisboa Connection, que é o programa de entrevistas sobre Brasil e Europa. Uhum, Eu e o Paulo Dallanora Macedo, que é um economista que mora em Lisboa, que fazemos. Esse programa, ele é muito legal. A gente fez algumas gravações na Europa, outras virtuais. A Pilar Del Rio, viúva de Saramago, é a próxima entrevistada, na sexta-feira, dia 11 de julho. A entrevista está muito legal. Aí temos o Tech Tech Tech, que é com Fábio Steibel, que uhum, cara, é aquela coisa, é o nerd que deu certo. O cara é um super nerd de tecnologia, entende tudo, tudo, tudo. Tem uhum, 2 vídeos por semana explicando coisas de tecnologia e falando de economia digital. uhum. Temos um outro programa de entrevistas que é apresentado pela Raquel Cosa, que é uma baita jornalista de cultura, um programa sobre livro. Sempre ela junta um autor de livro e alguém tematicamente ligado ao livro da conversa. Ó o Fábio aí, ó. Esse é o Fábio Steibel, do Tech Tech Isso. Tech. E a Raquel, ela estreia com o Rafael Montes, que é Uhum. hoje, porra, o escritor de suspense mais badalado do Brasil. Ele é o autor do Bom Dia Verônica, o autor do Beleza Fatal, Oh, legal. de diversos livros. E temos também 3 programas de entretenimento que não, que estão ali naquela meiuca da informação de entretenimento. A Cláudia Campolina, que é uma atriz que faz um deboche como é que seria o mundo se ele fosse femista em vez de machista. Ela já é um sucesso no Instagram. É a ditadura feminazi, basicamente. A ditadura feminazi, total. A personagem dela é uma ditadora. Legal. E aí ela faz essa sátira. Ela criou o Mundo Invertido no Instagram e no Amado Mundo ela faz o Pitacos do Mundo Invertido, que ela pega situações reais que acontecem no nosso mundo aqui e ela faz uma sátira com a perspectiva do mundo invertido. Toda quinta-feira. O vídeo da semana, inclusive, tá maravilhoso. E a Eliana Alves Cruz, romancista carioca, uma coluna Hum, semanal todas as terças. Cara, uma das grandes escritoras que a gente tem hoje, uma mulher negra, autora do Solitária, que é um romance muito bom, O Crime do Vale do Valongo, e ela toda semana grava um vídeo fazendo uma reflexão sobre um assunto. E para fechar essa parte de entretenimento, você pediu uma coisa que não tinha estreado ainda,
Só estreia dia 14. A Bel Coelho, chefe de cozinha e ativista paulistana. Talvez acho que das chefes de cozinha brasileiras, a pessoa que melhor faz a relação com o meio ambiente. Ela tem uma preocupação muito grande de pesquisar e usar na cozinha dela alimentos, ingredientes brasileiros e alimentos dos biomas brasileiros, estudando isso com muita profundidade. E a gente estreia as receitas dela no canal, receitas de culinária dela toda semana, e depois ela vai ter uma série que a gente vai estrear em agosto sobre alimentos do bioma amazônico, gravada na Amazônia. Fantástico, uma programação muito diversificada, vai trazer aí notícia, culinária, tecnologia. Tô bem empolgado, Guilherme, vamos ver como é que vai ser essas futuras programações. Meu querido, portas abertas aqui, sempre que você quiser trazer notícias aqui pra gente, novidades, conta comigo e conta com o pessoal do Meteoro Brasil. Queria te agradecer muito. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Cara, não, pra mim é uma honra estar aqui. Eu gosto muito do Meteoro. Quero agradecer demais a vocês aqui pelo espaço, pelo convite. Quero convidar vocês a estarem no Amado Mundo também. Eu participei da semana Inscrevam-se, passada. tá, gente? Ó, fazer a propaganda do Por canal do Guilherme. favor, se inscreva. Valeu. Semana passada eu participei do Galãs Feios também e propus lá e proponho aqui, cara, vamos reforçar junto esse ecossistema. Eu acho que ele é muito importante para a democratização da comunicação, para a gente ter conteúdo de qualidade oferecido para as pessoas aqui. Apoie iniciativas como essa, apoiem o Meteoro. Estou vendo aqui o Pix. Cara, é fundamental. Se o modelo de negócios precisa desse apoio, façam isso. Como é gravado, eu joguei aqui, ó. Inscrevam-se em Amado Mundo, tá? Joguei aqui na Valeu tela, demais. a galera vai saber. youtube.com/amadomundo. Eu mesmo apoio vários canais, já apoiei o Meteoro em alguns momentos e acho fundamental ter esse apoio. A gente lá no Amado Mundo, a gente está tentando vender anúncios, está vendendo publicidade, o modelo lá, a gente vai tentar o modelo da publicidade primeiro, vamos ver se dá certo, mas eu acho que o mais importante é a gente ter uma sinergia, todo mundo, dos canais, de trocar conteúdo e estar junto para a gente fortalecer esse ecossistema, né? Sem dúvida nenhuma. Você, a Galãs, que faz um trabalho maravilhoso, gosto muito deles, o ICL também. Enfim, tem muita gente bacana fazendo esse trampo. Guilherme, obrigado. Bom trabalho aí em Lisboa. Se cuida, meu querido. Até mais. Valeu, meu amigo. Obrigadão pelo convite. Um abraço. Imagina, que isso. Tchau, tchau. É isso, gente. Mais um Meteoro Repórter aqui, encerrando as suas participações. Vamos de ficha técnica, gente. Isso aí, gente. Vida longa e próspera, turma. Até mais. Tchau, tchau.